Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Momento Medicina. Hoje, uma pauta muito especial, vamos falar sobre trombose. E quem nos recebe é a doutora Maria Fernanda Portugal, ela que é cirurgiã vascular. Tudo bem, doutora? Boa tarde, Roberto, tudo jóia? Boa tarde. Bem-vindos ao Bem Instituto Vascular, sejam bem-vindos, um prazer ter vocês aqui. O prazer é nosso, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, doutora. Uma pauta tão esperada e tão importante, né? É uma pauta importante mesmo. Doutora, para que todos entendam, o que é trombose? Ótima pergunta, Roberto. Trombose é uma doença e a gente usa esse nome para todas as doenças nas quais acontece um coágulo fora do lugar. Nosso sangue, apesar de parecer líquido, na verdade ele é uma sopa, certo? Ele é o líquido e ele tem células, ele tem fatores de coagulação. Pense neles como se fossem assim, ingredientes de uma grande sopa. Sim. E o sangue precisa ter a capacidade de se manter líquido e ele precisa ter a capacidade de coagular. Porque se ele não tivesse essa capacidade, qualquer pequeno corte seria o suficiente para a gente sangrar até morrer. Sim. Toda vez que esse sistema da coagulação é ativado e causa um coágulo numa situação em que ele não deveria, ou até deveria, mas ele exagera na mão da coagulação e forma um coágulo, que a gente chama de trombo, dentro de um vaso sanguíneo, onde não deveria de fato ter coagulado, a gente chama isso de trombose. Pode acontecer em veias, onde é mais comum, pode acontecer em artérias, são doenças um pouquinho diferentes, e essa é a definição que a gente tem de trombose. Perfeito, doutora. Doutora, e quais são as possíveis causas da trombose? A gente tem três causas principais quando a gente pensa em causas muito primitivas. Sim. Elas foram descritas por um patologista alemão lá no século XIX ainda, foi uma forma muito intuitiva, porque a gente não tinha muitos estudos sobre isso, e ele previu que três coisas principais causariam essa trombose. Essas três coisas são, quando o fluxo dentro de um vaso sanguíneo está muito baixinho, a gente chama isso de estase. Então, imobilização, pacientes que não estão caminhando muito, estão acamados, ou quando a gente está, por exemplo, com o braço engessado ou a perna engessada, aquele membro está paradinho e está imobilizado. Então, estase ou imobilização é um dos fatores principais. Outro dos fatores principais são os estados de hipercoagulabilidade. Nossa, mas que palavra enorme! Isso quer dizer qualquer coisa que aumente o funcionamento daqueles ingredientes da coagulação que eu falei lá no começo, dos fatores de coagulação que circulam no nosso sangue. E o terceiro fator a gente chama de lesão endotelial, que é basicamente qualquer coisa que irrite ou machuque aquela membrana que reveste os vasos por dentro. Quando qualquer uma dessas coisas acontece, e a gente tem vários fatores no nosso dia a dia, entre doenças e coisas da rotina, que causam um desses fatores, que a gente considera como fatores de risco para a doença, acontecendo um ou vários deles em conjunto, a gente tem possibilidade da trombose acontecer. Doutora Maria Fernanda, quais são os fatores de risco? Fatores de risco. Toda vez que alguma coisa, uma situação da vida ou uma doença for atrelada a algum daqueles três fatores causais, ela vai ser considerada um fator de risco. Por exemplo, um fator de risco muito comum é a idade, porque à medida que a gente envelhece, os vasos vão se tornando junto com a gente mais velhos e eles vão ficando mais frágeis, então é mais fácil de se machucar um vaso. Também é mais fácil de que aqueles fatores de coagulação comecem a funcionar de forma diferente, eles começam a ser ativados de forma mais fácil. Então, à medida que a gente envelhece, e a gente tem um marcador muito importante após os 40 anos, acima dos 40 anos o risco de trombose é maior do que abaixo, depois de novo acima dos 75 anos. Outros fatores de risco muito importantes, nós mulheres, a nossa vida é regrada por hormônios, né? A gente vê literalmente uma sopa de estrogênio e progesterona. Então, todas as vezes que a gente tem um aumento desse nosso eixo hormonal, seja por causa da gestação, seja no pós-gestação, né, no puerpério, seja por uso de hormônio artificial, por pílula, por reposição hormonal, a gente também aumenta o risco, isso também é considerado fator de risco. Outros fatores de risco muito importantes, as cirurgias. Cirurgias são situações nas quais a gente está submetido tanto àquela imobilização que eu falei, porque a gente fica mais quietinho, fica um período literalmente parado, anestesiado na maca, quanto a lesão daquela membrana que reveste os vasos, a lesão do endotélio. Então a cirurgia é uma grande festa para os fatores de coagulação se ativarem e formarem um coágulo nos vasos. Outros fatores importantes que a gente esquece um pouco, que são fatores para outras doenças, inclusive obesidade, sedentarismo, o cigarro é um fator terrível, a gente precisa sempre ter ele em mente, né? Sim. Mas existe uma infinidade de fatores de risco, então por isso é muito importante que a gente tenha o segmento de um médico especializado para não correr o risco de juntar vários, porque é na junção de vários fatores que a trombose acontece. Perfeito. Doutora, e sobre o tratamento?
O tratamento da trombose é um tratamento relativamente simples. Ela é uma doença que a gente tem muito medo porque ela complica com a embolia pulmonar, que é de fato, que pode ser muito fatal, né? E o tratamento é relativamente simples. A gente usa como tratamento para trombose uma medicação que a gente chama de anticoagulante, cujo objetivo é não permitir que aqueles ingredientes da coagulação continuem funcionando e que aquele coágulo, aquele trombo que se formou, não fique crescendo. E em não crescendo, ele tanto não causa problemas no local, quanto não consegue soltar pedacinhos que vão viajar pela circulação e causar problemas em outros lugares. Essa medicação anticoagulante pode ser tomada tanto dentro do hospital, por via da veia, quanto por injeções na barriga, quanto por via oral hoje em dia. Depois do início dos anos 2000, a gente teve um avanço muito grande no tratamento da trombose com a chegada dos anticoagulantes orais mais novos. A gente já tinha um que era um pouquinho mais difícil de manejar, agora a gente tem uma série de novos anticoagulantes orais que são um pouco mais fáceis de manejar fora do hospital. Então a gente tem essa facilidade aí do tratamento, mas ele é um tratamento que precisa ser começado de imediato para evitar os riscos e precisa ser acompanhado de perto pelo médico, não tem jeito de fugir, né, doutora? Doutora, nós temos uma pergunta que nós recebemos ela várias vezes, doutora, né? Qual a relação entre anticoncepcionais e a trombose? Puxa vida, essa pergunta é muito frequente e é muito importante. Sim. Vamos lá. Os anticoncepcionais são pílulas que são formadas de quase sempre 2 hormônios. A gente vai falar dos anticoncepcionais combinados em especial, a pílula comum, certo? Certo. Eles têm 2 hormônios, a progesterona e o estrogênio. A progesterona tem baixíssimo risco de trombose. Então, todas as medicações que forem só de progesterona, por exemplo, a mini pílula, a pílula do dia seguinte, alguns injetáveis que usam-se de 3 em 3 meses, tem alguns de mês em mês, esses praticamente não estão envolvidos no aumento de risco de trombose. Por outro lado, a maioria das pílulas que a gente usa combinadas, que é o mais comum, né, o anticoncepcional mais comum, essas sim têm alguma dose de estrogênio e elas passam a se tornar um fator de risco para a trombose. Mais importante da gente saber é o seguinte: se o anticoncepcional sozinho fosse capaz de causar a trombose, a quantidade de mulheres que usam anticoncepcional no mundo aí seria em torno de quase metade da população feminina já usou ou usa em algum momento da sua vida, quase metade das mulheres do mundo teria trombose. Claro. Então o mito mais importante da gente desmistificar é esse: o anticoncepcional sozinho não causa trombose. Mas, apesar disso, ele é um fator deflagrador. Então, quem tem alguma tendência pessoal, alguma tendência genética, mesmo que não saiba, na hora que começar a tomar um anticoncepcional, ele pode ser o gatilho para aquela trombose aparecer. E a gente, quando os anticoncepcionais foram lançados, lá na década de 60, percebeu-se que uma mulher que usava anticoncepcional tinha um risco 4 vezes maior do que uma mulher que não usava em desenvolver uma trombose. Com o passar dos anos, os anticoncepcionais foram evoluindo. E a gente tem hoje anticoncepcionais com uma taxa muito menor de estrogênio na composição. E eles se tornaram menos trombogênicos do que os anticoncepcionais iniciais, apesar de que eles ainda têm esse risco. E aí houve essa conversa do anticoncepcional, aumentou e tomou muito pé recentemente, quando houve um aumento muito importante dos acidentes vasculares encefálicos, dos derrames em moças jovens tomando alguns tipos específicos de anticoncepcionais. Que houve também com a evolução dos anticoncepcionais a chegada de uma 3ª e uma 4ª geração de anticoncepcionais que, apesar de usarem uma dose baixa de estrogênio, tem um estrogênio muito trombogênico, muito associado à formação de coágulos. E esse estrogênio muito associado à formação de coágulo, por acaso, é aquele dos anticoncepcionais que mais deixam a pele linda, o cabelo pouco oleoso. E é importante notar que alguns desses anticoncepcionais focados em beleza de pele, melhora do cabelo, não são indicados para anticoncepção. Eles estão na bula como não usar contínuo, não usar para anticoncepção contínua. Eles são usados em 3 a 4 ciclos apenas para tratamento de pele, etc. Mas, de fato, a presença do estrogênio em qualquer das medicações, inclusive reposição hormonal, mesmo que não seja para anticoncepção, a reposição pós-menopausa, aumenta bastante o risco. Doutora Maria Fernanda, então o estrogênio é o mais perigoso para a trombose? Entre os hormônios femininos, o estrogênio é o único que apresenta grande risco, porque a progesterona é um hormônio praticamente inócuo nesse sentido. Ela piora varizes, vasinhos, mas a progesterona não tem risco de trombose. Agora, é muito interessante essa sua pergunta, Roberta, porque as pessoas ainda não têm essa ciência, né? Isso não está muito difundido, mas alguns estudos já comprovaram que a testosterona é tão trombogênica quanto o estrogênio.
E a gente vê um boom recente do uso da testosterona, principalmente para fins estéticos, né? Para ganho de massa muscular, etc. Principalmente em academias, em atletas. Então é muito importante saber que a testosterona também é quase tão trombogênica quanto o estrogênio e seu uso não está isento de risco, viu? Doutora, e quando procurar a ajuda do especialista? Muito importante procurar a ajuda do especialista em duas situações, Roberta. A primeira é quando eu achar que eu estou tendo uma trombose. Como é que eu vou saber? Isso acontece em algumas situações. Primeiro, é provável que você esteja exposto a algum fator de risco. Passou por uma cirurgia recente, teve uma imobilização recente, tem história na família de alguém que teve trombose ou você mesmo já teve uma trombose no passado, teve uma viagem longa recente e depois de algum desses fatores de risco, você está sentindo um inchaço e uma dor na perna que não melhora. Muitas coisas causam dores nas pernas. Sim. A gente tem dores musculares, a gente tem dores por cansaço, por ficar em pé o dia inteiro, dores de varizes, dores de doença arterial. Mas a dor da trombose é uma dor muito característica porque ela é uma dor que não melhora. Nada do que você faz aquela dor melhorar. Não tomar remédio não melhora, botar a perna para cima não melhora. Ela é uma dor que tende sempre a piorar. Ela é comumente de um lado só. É muito difícil a gente ter uma trombose dos dois lados ao mesmo tempo. E ela é uma dor que deve estar acompanhada de um inchaço da perna. A perna vai estar, nem que seja um pouquinho mais inchada do que o outro lado. Então, numa situação dessa que você desconfie, mesmo que não esteja passando por uma dor terrível, é importante ir ao pronto-socorro ou procurar o seu médico de confiança. Em algumas das clínicas especialistas de cirurgia vascular é possível fazer o diagnóstico com ultrassom no próprio consultório, não precisa pegar a fila de pronto-socorro. Em não sendo possível, é muito importante que se vá ao pronto-socorro fazer esse exame de exclusão para ter certeza que não é uma trombose e, em sendo, começar o tratamento em tempo hábil. E a outra situação que é muito importante procurar um especialista é quando você já tem algum fator de risco que predispõe ao surgimento de uma trombose. E aqui atenção especial, a história familiar, a ter algum parente de primeiro grau que já teve uma trombose, ou ter tido uma trombose a si mesmo, né, ter tido uma trombose no passado, e que vai ser exposto de novo a alguma situação de risco. Então vai passar por uma cirurgia, vai fazer uma viagem longa, ou teve uma fratura, vai ficar imobilizado, seja perna, seja braço. Então nessa situação é muito importante que se procure um profissional, porque a trombose é uma das poucas doenças que a gente sabe prevenir da forma correta. Muitas doenças a gente não sabe prevenir, a gente sabe de vários fatores que melhorando a gente consegue reduzir o risco, mas não tem uma forma definitiva de prevenção. E para trombose a gente tem. Então, nessa situação de aumento de risco sabido, é muito importante procurar um especialista para de fato prevenir que ela aconteça. É isso aí, doutora. Doutora Maria Fernanda, muito obrigada pela sua participação tão especial aqui no programa Momento Medicina. Imagina, Roberto, o prazer foi todo meu, fiquem à vontade, estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato comigo, viu? Muito obrigada, doutora. Imagina. O programa Momento Medicina vai ficando por aqui, até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.